Então, lá sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Sem Roteiros. Eu sou Malune Silva, uma das apresentadoras desse grande podcast, bailarina e cantora. Estou com Karina Fernandes, criadora de conteúdos digitais e a mais nova apresentadora do podcast Sem Roteiros. Como foi prometido, né? Temos aqui o nosso queridíssimo Salvador Vidal. Isso é responsabilidade. Primeiro convidado, mesmo uma pessoa que virou low profile, mesmo isso faz sentido, família. Quer dizer, ele desaparece aparece assim do nada. Não, calma, agora não, para Salvador, isso para ti faz sentido. Não, faz. Uma pessoa que vira low profile é mesmo o primeiro convidado de um podcast. Tem que ser. Tens que agregar. Se não agregas também, não tem as como. visualizações forem baixas, Não tem como, é esquece. problema. Os eventos também não vão bater mais. Poças. Agora é certo. Então, Salvador, está tudo bem contigo? Tô, graças a Deus, estou muito bem. Pá, estás desaparecido. A minha aparência não dá. Não, estás mesmo com um físico bem fixe. Tá, tipo, aumentaste nas tatuagens, desapareceste, aumentaste nas tatuagens. Tá, tipo, começaste a treinar, quer dizer, estás mesmo a viver uma vida assim. Nada, nem por que isso. Que nunca te pertenceu. Nada, nem por isso. Não? Isso é a vida do tio Sandro. Então, por que o Salvador acordou do dia para a noite e decidiu ser low profile? O que é que aconteceu na tua vida, Salvador? Partilha connosco. Não, o que é que aconteceu? Primeiramente, um rolê todo pipa do cubico. E o que é que aconteceu? Depois de viver algumas circunstâncias na vida, né? E decidi criar uma conta privada, tipo, decidi minimizar mais, tipo, o meu meio, as pessoas com quem um gajo me envolvia, com quem um gajo estava... Não, mas é ele próprio também está muito Salvador, não é sério. Você, uma coisa que você tem que entender é que esse homem não é sério, ele está falando umas circunstâncias. Então, que circunstâncias? E há muitas circunstâncias da vida, né? Não, mas não tem nada a ver com aquilo que eu estou a pensar, né? Não, claro que não tem, Certeza? Mas verdade. aquilo também faz parte. Ah, ok. Também aumentou. Também aumentou, yeah. deu mais um ênfase naquilo que um gajo decidiu hoje em dia para a minha pessoa. É mais ou menos isso. E o que é que o Salvador quer para a sua vida Hoje em dia? daqui para frente? Ou dos 6 meses que parou de publicar para as redes sociais? Nesse período de tempo, né? Nesse período que estou, quer dizer, sumido das plataformas todas digitais, tenho me preocupado mais comigo, tenho cuidado mais de mim, tenho trabalhado em novas coisas que eu pretendo para mim, não só como na vida pessoal, mas como na família. Hoje presto mais atenção nas minhas filhas, na minha família, nos meus amigos, que realmente são meus amigos. Okay. Por isso é que... Bom, tocou num ponto muito importante que, na verdade, eu já quis perguntar, que é sobre a vida do organizador de eventos e a vida pessoal. Como é que o Salvador conseguia gerir isso? Sendo que é uma profissão que exige muito tempo fora de casa, muitas noites. Certo. Epá, no princípio, falo dos 2 anos atrás, sempre foi muito difícil. Sempre foi muito difícil a minha ligação com a família, porque estou muito tempo fora de casa. Parece que não, mas tenho responsabilidades muito, muito enormes, porque as pessoas às vezes só veem tipo pela internet, ouvem falar sobre os eventos, mas não têm noção daquilo que está por trás de tudo aquilo, estás a ver? Então era muito difícil a minha relação com a família, mãe, pai, filhos. E nesse todo o tempo que eu fiquei, quase 6 meses ausente da internet, ausente do Instagram, ausente do WhatsApp, etc. Tipo, vivi muitas coisas novas e hoje em dia tenho mais tempo para a minha família, hoje em dia tenho mais tempo para as caçulas, hoje em dia tenho mais tempo para aquelas pessoas que realmente se preocupam comigo, são importantes para a minha vida. E basicamente é isso. E tinhas falado uma coisa muito... fez com que eu pensasse numa questão para ti. Falaste sobre... Estás a te concentrar nas tuas filhas, nos teus parentes em geral e nas pessoas que agora... Ou nos teus amigos de verdade. Certo. Ou seja, tu descobriste quem eram os teus amigos de verdade depois do que aconteceu? Realmente, porque é aquilo que dizem, né? Às vezes
nós descobrimos quem realmente são os nossos quando as luzes se apagam. Exatamente. Porque quando as luzes estão acesas, todo mundo todo Pois é. mundo está contigo na mesa. Mas as luzes apagaram-se para ti depois do ocorrido? A Não, luz- eu acredito que, não sei, né? Talvez do teu ponto não, de vista. não digo que as luzes se apagaram para mim. Hum, Digo para as pessoas em si, para a internet, pela confusão toda que houve na internet, percebe? Porque eu fui. O que é que acontece? Depois de acontecer tudo aquilo que aconteceram, depois de acontecer todos os problemas que circulou aí pela internet, que as pessoas andaram a comentar, a falar e etc., eu recebi apoio de muitas poucas pessoas. ok. De muitas poucas pessoas que, quando imagina, um amigo que se for para chilar, a gente vai chilar, vai gastar 1.000 euros, vai gastar 500 mil kwanzas, vai gastar 1 milhão de kwanzas e etc. Mas quando tu precisas realmente da pessoa, a pessoa Eles não nunca está aí, estão, estás a ver? Então, tudo que aconteceu foi um ensinamento para mim. Foi um ensinamento muito, 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 muito grande. Eu acredito que são situações na vida que nós de alguma forma temos que passar, que é para saber como andar. Conhecer o inferno para valorizar o paraíso. Exatamente, isso. muito obrigada. Conheceste o inferno? Para valorizar o paraíso. Estás a Eu valorizar? conheço o inferno porque... pronto, né? Estás a valorizar. A questão é essa, estás a valorizar. Mas calma, vamos já entrar na parte da polêmica. Já, Estás a já. valorizar ou não? Estou a valorizar o paraíso, Oh. claro. Calma, Foge. não sufoca o artista. Não, tem que se dá. focar mesmo. Como é que uma pessoa low profile quer ser primeiro convidado? Isso está me fazendo confusão até Nós agora. ainda não percebemos, é verdade. Não, o que é que acontece? Só não uso as minhas redes sociais oficiais, mas estou sempre lá, porque o que é que acontece? Desde o ocorrido até hoje já se passaram acho que 5 meses, que eu nunca fiz nenhum post, Sim. nunca postei nada, nunca falei com ninguém no meu Insta oficial, mas vejo as publicações, vejo as pessoas, recebi boa de mensagens. Mensagens de outros, que eu depois do ocorrido eu tinha que usar tradutor. Ok. Tinha que, tipo, me mandavam mensagem, que eu tinha que pegar a mensagem, pôr no tradutor para traduzir a mensagem de toda a parte do mundo. Porque fiquei mal like. People dos Estados Unidos, países Que estranhos. conheciam o Salvador Não Vidal. conheciam, até acho que eles viram conteúdo. yeah, viram o tipo, vídeo. podem E não pois, conhecer, mas pois. tipo, viram a pessoa. Porque tinha os nomes, o nome nomes estava sempre estavam lá, a vir, ok. etc, etc. Foram pesquisando e Pois. tipo, começaram a mandar mensagens e etc. Foi boa de... Foram boas de mensagens. Salvador, aceitando o nosso convite, tu achas que tens alguma coisa para nos explicar? Para Destas esclarecer, caras, né? para esclarecer nesse caso, porque não é fácil. Yeah, É, o- porque aconteceu, depois do ocorrido decidirem- nunca houve um pronunciamento Nunca teu. houve nenhum Exatamente. pronunciamento. nunca Ou houve. talvez faltou oportunidade ou falta de vontade tua, mas Ok. agora que é a tua primeira aparição, posso assim dizer, depois daquilo tudo que aconteceu, achas que deves um pronunciamento às pessoas? Não devo. Eu não devo nada a ninguém, né? Justificar. Não deves. Desde que um gajo estiver tranquilo, com paz comigo mesmo, é o que mais yeah. me interessa nos últimos tempos. Mas para as pessoas que tiveram aí a falar um montão de coisas e etc., realmente foi um mal entendido. Foi um mal entendido que o DJ, né? Nesse caso, que aparece aí a fazer as coisas que ele fez e etc. O que aconteceu foi o seguinte: quando a gente vem para fazer a segunda edição, que é a festa, que é o privé, que todo people sabe, Sim, sim. que tem uma vez por ano no verão, e que eu sou a cara principal do projeto, vou à busca de investimentos, patrocínios e etc. Mas só que as pessoas se esquecem que por detrás do Salvador existem muitas outras pessoas, né? Exatamente. Não é? Então, Na verdade é uma equipe. é uma equipe muito grande. Ok. É uma equipe muito grande que tem envolvido pessoas sérias, adultos e por aí fora. O que é que acontece? Eu quando venho fazer o evento, cheguei para Lisboa para começar a projetar o evento. E normalmente quem projeta o evento sou eu. Eu penso no cartaz da atividade, a partir de artistas, DJs, o que eu quero, e depois passo para a equipe, e a equipe ouve opiniões, né? Porque Analisa. um verdadeiro líder não é aquele que manda, é aquele que Pois. ouve também opiniões. Sim, Yeah. sim. Eu formulei o cartaz, que tinha que ser o Edgar Domingos, que estava o Edgar Domingos, que estavam os miúdos da CBG e os outros, e o Edgar, e o outro menino, Johnny Berry. Yeah. Formulei o flyer e comecei a formular os DJs.
quando eu comecei a formular os DJs, o que eu queria fazer? Eu sabia que já tinha muitos DJs angolanos. Eu já tinha o Márcio Araújo, tinha o Shine, tinha o Chantre. E eu queria pôr assim, uma vibe tipo diferente. Queria fazer assim, uma coisa diferente. Queria pôr assim, um DJ que não está muito na comunidade angolana, estás a ver? Ok. Que toca para outros people, etc. O outro people acompanha. Pois. E falei com o Monster. Principalmente o público português, Yeah, nesse caso. falei, Sim, público e português por até outro estás a- people. E por estás a fazer também fora da Angola. Fora da Angola, importante, também. Falei com o importante termos Monster, isso. na altura falei com o Monster e o Monster me disse, eu tenho um puto meu que vive aqui e toca. E a toca, posso te passar o contacto com ele, faz as cenas dele, fecham as cenas e etc. Yeah. Eu falei, na boa, chuta. Yeah. Ele passou-me o número do indivíduo. Yeah, passou-me o número do indivíduo. Começamos a falamos, trocamos ideias, falamos sobre o evento, expliquei-lhe qual eram as minhas intenções para o evento. Ok. Yeah. E na altura em que a gente estava a fazer o pagamento e estava a montar os cartazes, fizemos tudo bem, fizemos os cartazes, fizemos os pagamentos do artista que era o Edgar Domingos, pagamos o Edgar Domingos, pagamos o Johnny Berry, pagamos os outros DJs e etc. Mas ficou impendente alguns DJs. Ok. Porque quando a gente começou a fazer o investimento do evento, porque depois chegou um tempo que era primeiro o dinheiro do nosso bolso. Tipo, a gente investe, depois tem que fazer a publicidade para as pessoas começarem a pagar, depois a gente Acabar suprir as de- outras ok. necessidades do evento. Uhum. Yeah. Eu dei um toque no Jason, disse Jason assim, o teu pagamento vai vir depois do evento ou antes do evento, porque agora a gente já fez muito investimento e etc. Temos uma planilha de investimento e etc. Temos que poupar algum dinheiro para mais lá para frente a gente fazer outros pagamentos. Ele me disse, pá, na boa, mano, ok, vamos correr e etc. Começamos a publicar o evento. Fomos publicando o evento e etc. Fizemos a publicidade daqui, dali. Falo com o Jason na tranquilidade. Falávamos bem, sem nenhum problema. Falávamos, conversávamos até o próprio dia do evento. Planeamos várias coisas. A ida dele para Luanda, não só para eventos aqui, mas também para eventos... Mas é um DJ que nunca tocou em Angola? Nunca tocou em Angola, era o sonho dele. Oh. Era o sonho dele. Planeamos em Angola, vamos fazer aqui, vamos para a banda, vamos fazer atividades, etc. Tudo na boa. Inclusive ele queria fazer um som com o brada meu, que trabalha comigo, o Denon. E ele queria fazer queria conhecer o Denon e etc. Fizemos, num certo dia fizemos uma chamada. Acho que ficamos umas 3 horas na chamada, era madrugada, só terminamos às 5. Falamos de muita coisa, trocamos ideia e etc. E eu próprio me senti, me senti à vontade com a pessoa, estás a ver? Fala comigo normalmente e Eu estava a etc. sentir que ele- Ok. E talvez esse foi o erro, confundi as coisas. Exatamente. Yeah. Na verdade, temos que saber separar. Até aí tudo bem. trabalho Yeah. e amizade. Confundiste as coisas e relaxaste no pagamento. Não, até nem relaxei no pagamento. Houve assunto. Yeah. Dinheiro estraga a amizade. Yeah. Depois chega o evento. Chegou o evento. O evento foi o que foi. Foi aquela cena que foi. O que acontece? Depois do evento, quando eu fui sentar com os... Porque normalmente depois de todas as festas que eu faço, se a festa fosse sábado, eu domingo estou off. Ok. Estou off do WhatsApp, estou off de chamada, estou off de tudo. Todo dia só volto a ligar o meu telefone e reativar minhas redes sociais na segunda-feira de manhã. Fico desligo o Mas telefone por que durmo. essa ausência toda? Por causa da pressão. Eu já venho de semanas de muito trabalho e etc. E tipo, depois passa o evento, então preciso relaxar, descansar. Porque eu sei que eu faço a conta com as pessoas só na segunda. Ah, pois. Yeah. Depois do evento, no domingo fiquei em casa, fiquei assim relaxado, estava lá no cubico, etc. Com o pessoal, com as meninas sempre para não perder o hábito. Yeah. Com as meninas sempre para não perder o Sempre, hábito. tem Como que- assim? não Que pode conversa? Não percebi essa parte, mas não pronto, pode vamos faltar umas falar. amigas, assim, Ah, mas amigas, umas tem que amigas, conviver. então, tem que Só tem amigos. Então, Oh. tem que Oh, que conviver. disse são amigos. Agora umas meninas assim, tipo... Desculpa, mas pode ser. Yeah, Perdeu o depois- hábito. Ok. Depois na segunda, Normal. eu vou sentar com os cotas. Quando falo de cotas, falo dos investidores, das pessoas que põem o dinheiro no evento. Vou sentar com eles, cota com as contas, quero ver as contas, quero o Mocumbu.
Fizemos as contas todas do evento, fizemos o investimento, quanto é que o Kumbu bateu e etc. E fizemos o pagamento do pessoal todo que trabalha no marketing, na publicidade, os influencers que trabalharam e etc. Fizemos o pagamento deles na hora, dinheiro em mão. E depois eles disseram, temos um pagamento pendente que é do Jason. Ok. E eles me disseram o seguinte, Salvador, tens que falar com o teu amigo, porque o teu amigo na festa ele teve consumo X. Falei, consumo X, como assim? Bebeu X garrafas de moed. Falei, pai. X garrafas de moed, como quem lhe entregou? Lhe entregaram nas meninas que estavam a atender, as meninas não tinham noção, mas ele não tinha por que fazer isso, porque realmente mas não era, tem. peço desculpas por cortar. Era suposto ele ter um número exato de Não, de os garrafas artistas, que quando a tinha gente faz os eventos, os artistas não têm direito a garrafas prêmio. Quando digo garrafas prêmio, falo de garrafas caras. Pois, mas não Porque eu achas te que pago. isso foi um erro da tua equipe? Foi o erro da equipe. Atenção, porque eu te pago. Se eu te Yeah. pago, imagina, o Edgar Domingos, o cachê dele por privé foi 6.000 euros. Boi da massa. Yeah. Foi 6.000 euros. E você... Foi 6.000 euros. Eu tenho que, Olha, eu vou te repreender só no off, foi 6.000 euros e Vou- eu tenho que te alugar, eu tenho que alugar mais eu tenho Calma que alugar só, a cena Salvador. dele. Desculpa te cortar. Você merece uma grande repreensão. Por quê? Desde Luanda, Salvador. Uh, Preciso levar avante esse assunto. Senta do off. Assunto é do filho. Você é muito sabichão. Yeah. Esses assuntos do off, então Continua. deixa O cachê foi 6.000 euros de Edgar. Do Johnny Berry foi 2.000 euros e eu paguei o bilhete do Johnny para Angola, de Angola para De Angola Lisboa, para 2 aqui. dias antes. Paguei 1.900 euros. Porque ele tinha que descer para a banda e ele saiu de Luanda na quinta-feira. Não, ele saiu de Luanda na sexta-feira para chegar aqui em Lisboa no sábado. E vocês sabem que o bilhete, quando é última da hora, um dia fica bem mais antes é caro um para ver. valor. Yeah. Foi basicamente isso. Então, a gente paga os artistas e os artistas não podem consumir garrafas prémios. A garrafa deles são, que a organização tem que dar, é tipo... Quer dizer, ele diz para silenciarem os tipo- telemóveis e eu é dele que está a tocar. tipo gin, whisky e etc. Porque eles bebem, né? Porque até o próprio Johnny, que tem uma relação muito íntima comigo, e ele contigo, faz sim. parte da organização. Ele não é só artista, ele faz parte da do organização. grupo, pois. Ele próprio, para estar na festa com os amigos, beberem, tiveram que comprar bebida de fora, entrarem com a bebida no evento e consumirem. Yeah. Mas isso pode... Pode-se fazer quando a organização abre exceção. Ok, mas isso só para artistas, outras Artista, pessoas... imagina para pessoas também, para clientes que eu sei que eu gosto, eu sei que a Malune vai num evento, eu sei que o tio Sandro já causa, eu posso falar, Sandro, entra já com as tuas 10 garrafas de moed, quando você vê o Sandro a fazer fogo, claro que você também vai querer gastar. Sim. Percebes? Então, ok. é uma estratégia de marketing. Ok. Prontos, Yeah. até aí. Yeah. Então, eu vi, aqui, eles me mostraram, os cotas me mostraram, pá, o fulano consumiu X garrafas. Eu falei, pá, aí é? Então não vamos ter como fazer o pagamento porque ele consumiu muita bebida, que se a gente calcular a bebida que ele consumiu, Talvez cede o valor dá no do cachê pagamento. dele, até excedeu o cachê dele. Ok. Mas eu encontrei uma solução. Eu disse, vamos fazer o seguinte, cotas. Eu vou falar com ele. Vamos comprar as bebidas no Pingo Doce mais barato. Vamos devolver a bebida e vamos fazer o pagamento do cachê dele. Do cachê. Na boa. Vou falar com o Jason. Vou conversar com ele, bro. Aqui na organização está assim. As coisas estão assim. Ah, não, bro. Conversei contigo, mambo. Aquilo está no meu mambo, está escrito no meu press kit, não sei o quê. Falei, pá, é a decisão que eles tomaram. E eu não posso, existem coisas que eu não posso passar por cima. Ok. Não posso. Mas uma coisa, Salvador, os artistas estão informados de que há garrafas ou há bebidas que eles não podem pedir? Os artistas estão informados. Ou mas vocês lhes dão uma lista daquilo que não, podem ou não os pedir? artistas estão informados, mas o que é que acontece? É que nesse dia a gente trabalhou com meninas que tipo, as meninas que atenderam eram somente as meninas que faziam parte do marketing. E algumas não tinham aquela experiência naquilo que é as bebidas, as saídas. Então, Sim. tudo aquilo que eles pediam, elas só... Entregavam, mas Só fora, entregavam, só davam. mas fora a instrução das raparigas, vocês têm que instruir também os vossos artistas para que Exatamente. esse erro não se volta a volta a cometer. acontecer. Yeah, foi Estás por a aí, ver? por acaso então, foi se isso. eles tivessem todos noção, por exemplo, ele, se tivesse noção, talvez ele não fosse pedir Não garrafas podia ser- que fossem ceder o valor
daquilo que é... daquele que era o cachê dele, Daquilo que era para o não cachê correr dele ou risco de daquilo... acontecer alguma coisa. Yeah, é mais ou menos isso, realmente. Mas é aquilo que acontece, surgem sempre falhas e é muita coisa para fazer no última da hora, que esses Deve ser pormenores, estressante, esses tá pormenores por é detrás de muito, uma organização de é evento, muito de um evento estressante. grande. Yeah. É. Então, eu fui falar com o Jason, numa linda, conversamos sobre o ocorrido, né? Eu disse, pá, bro, vamos fazer o seguinte, a organização mesmo aí, fodeu, não tem como. Não tem como, porque estão todos chateados com o número do... Já havia estragado o ambiente Já todo. havia estragado o ambiente e etc. Não tem como, porque existem coisas que o próprio Salvador não tem como passar por cima. Yeah. Não tem como falar que não, pá, vamos pagar e etc. Porque depois transparece uma cena boa estranha. E eu trabalho com pessoas muito mais velhas. E são senhores, pai de famílias e etc. E tenho sempre... Um gajo tem sempre aquele respeito. E conversei com o Jay sempre, bro. A cena é assim. Compramos as garrafas, devolvemos no People e eles fazem o pagamento. Ah, não, Salvador, não pode ser. Não falamos assim, etc. Isso está escrito no meu. Eu falei, bro, o teu preço que a organização não teve acesso. Você é o meu bro. Estamos a ter ligações, estamos a criar outros links que o outro people não sabe, são conversas que são nossas. Ah, não, mano, não podemos fazer isso. No WhatsApp, estávamos a conversar no WhatsApp no meu número de Lisboa, porque na altura eu estava em Lisboa. E conversamos, depois de um tempo, como eu estava a ver que não estava a ver a mesma solução, eu tinha que ir para Angola, porque tinha um outro evento lá, e um gajo viaja, vou para Luanda. Sem pagar. Deixei aquela conversa assim, porque eu sabia que eu estava para ir Luanda, para Luanda só para o evento, estava a voltar porque normalmente eu vivo aqui na Europa, né? Então não tem como. A tua família também está cá? Não, estão lá em Luanda, mas não tem como. Não, tem de sair primeiro para depois organizar as coisas, gerir o ambiente, para mandar o resto. Sim. Oh, claro. Então vou para Luanda, baso para Luanda. O que é que acontece? Quando eu chego em Luanda, o meu WhatsApp daqui da Tuga desativa, porque veio aquela cena aí de tipo, tem que mandar aquela cena que vem para mandar mensagem para confirmar novamente para continuar a usar o WhatsApp. Só que eu não estava lá, não podia receber a mensagem no número e o WhatsApp desativa. Okay. E ele não tinha o meu número de Luanda. De Luanda. Okay. Mas atenção, não tinha o meu número de Luanda, mas me segue no Insta, tinha o meu Insta. Podia te puxar no Podia, Insta. normalmente. Yeah. Então isso não era motivo de falar do tipo... Era tipo um triângulo, estava tu, o Denham e ele, então ele podia ter falado também com o Denham. Não, até não era por isso. O Denham não entra nessa conversa porque ele podia muito bem dar um toque no meu Insta, podia mandar-me uma mensagem, eu podia ver porque o Insta está sempre ativo. O que é que acontece? Um gajo desse, o WhatsApp desativou-se e eu tinha que fazer as coisas que eu tinha que fazer lá para a banda. Fiz as cenas todas e etc. Voltei a subir. Assim que eu voltei a subir, cheguei para Lisboa doente já. Cheguei para Lisboa doente porque quando eu fui para Luanda tive bué de assuntos com a família, as mães das bebês, etc. Bué de turbulências que não estava muito bem psicologicamente. Então, cheguei um pouco doente. Okay. Quando eu cheguei, o WhatsApp já estava desativado daqui de Lisboa. Comecei a fazer eventos, cheguei, deram-me um toque no pessoal do Gabana para começar a fazer eventos. Por acaso deram-me lá um dia que o pessoal é que achou que tínhamos que fazer. No princípio eu não queria, mas o pessoal disse que então, vamos lá fazer e etc. Algumas atividades daqui, dali. Vamos trabalhar. Fiz 2 eventos no Gabana. Mas quando fui fazer essas 2 atividades no Gabana, o pessoal do Docs deu-me um toque. O Cota do Docs, o Cota Cadu deu-me um toque. Salvador, vamos criar uma atividade, vamos dar uma atividade aqui, etc. Com o people, antes do verão, vamos começar já a montar um conceito para depois no verão a gente começar a fazer eventos grandes. Eu falei para a Cota, na boa, não tem mais, vamos bazar. Porque eu já estava a lhes dar boa de volta antes de ir para Luanda. Já estavam a me procurar, vamos fazer as atividades do Docs e eu já estava muito sobrecarregado. E já não estava focado naquilo, que eram as atividades aqui, eu só queria ir. Porque tinha uma outra agenda lá muito cheia do evento com a Wet Bad Gang, o Toy Toy T-Rex, então tinha que descer. Então não estava muito focado naquilo. Quando voltaram a ligar para mim e eu disse, Cota, tá fixe, vamos avançar com essa data.
fiz as 2 atividades do Gabana e depois estava para ir fazer a atividade do Docs, que era no dia 19 de dezembro. Mas eu não estava com não sei se era Deus, se era uma cena, mas eu não estava com feeling para aquela atividade. Era uma atividade do tipo que eu estou a fazer o evento, mas tipo, não estou a sentir. Não estou a sentir aquela energia fixe. Saíste de casa já com receio? Não saí de casa com receio. E foste na força do ódio? Comecei a fazer a publicidade da atividade, fizemos a publicidade. A festa estava para ser numa quinta-feira. Eu em casa numa quarta-feira, a festa estava para ser na quinta. Eu em casa numa quarta-feira, uma brada que veio de Londres, Virgílio, liga para mim: bro, Vidal, estou aqui na Tuga, qual é a ideia, bro? Já cheguei, etc. Eu não estava a me sentir muito bem aquele dia. Por acaso eu estava a descansar, só para ir fazer atividade rápido e depois voltar em casa para descansar. Ele me deu um toque: bro, estou aqui na Tuga, já cheguei, etc. Vamos sair para beber um copo, etc. Como é uma brada, é mesmo um amigo. Ele pode dizer: pá, não estou a me sentir bem, estou em atividade amanhã, mas é para me cair no cubico, vou te fazer uma companhia, assim, vamos passar numa banda e depois a gente vai se largar. Ele foi para o cubico, me pegou, fomos aí no Ser Montaditos de Odivelas, pausar, cheguei lá, pausamos, ele ficou a beber uns copos, ele acompanhar, conversar e etc. 1, 2, 3 horas. Eu a levantar para ir para casa, para ir descansar, porque eu tinha que fazer atividade. Na quinta-feira, eu a levantar o meu telefone e cai o visor parte. As coisas começaram já a acontecer. Estavam já te avisando. Era Deus já Estavam já te avisando. Deus já estava a me avisar que eu não tinha. Deus já estava a me avisar que aquilo tinha que acontecer, e se não acontecesse aquilo eu podia sair com pessoas, e se eu saísse com pessoas aquele dia podia haver morte. No dia do problema. O meu telefone cai parte, o visor. Olha, o visor partiu, que tem uma atividade amanhã, mas não estraga. Fui no cubico, ele me deixou em casa. Mas não estavas a ver nada disso como sinais? A princípio não. Mas depois do acontecido, depois cheguei no cubico, descansei. Imagina, cheguei no cubico cheguei em casa quando eram 3 da manhã e descansei. Fiquei a dormir. Tinha que ter com a organização desse evento às 10. Cheguei em casa às 3. Dormi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu já tinha passado da hora, eu já tinha esquecido, eu já estava num sono profundo. De repente eu ouvi a porta do quarto a baterem. Os bradas que vivem comigo. E eu disse: entra. Entrou. Eu disse: Salvador, alguém quer falar contigo? Quer dizer, as pessoas na rua conseguiram localizar o número de alguém em casa para falar comigo, porque o meu telefone estava com o visor partido e desligado. Não sei como é que encontraram o número do people que vive comigo, porque eles não são da mídia, não são da internet, etc. Eu atendi. Era uma brada, o crewman de Odivelas. Você sabe que temos compromisso, etc. Eu falei: porra, mano, o meu visor partiu. Mas vamos bazar. Vamos cumprir esse mambo rápido, vou voltar para descansar. Ele disse: daqui a pouco estou no teu prédio. Eu falei: vamos lavar rápido, vamos só lá. Como ainda é para organizar, vou só lá dar assim um cheirinho. Como não estou a me sentir bem, vou lá e vou voltar. Levantei, meti só um casaco rápido, lavei o rosto e etc. Ele me apanhou, basamos. Chegamos lá, fizemos a decoração toda do evento, organizamos e etc. Quando eram tipo 22 horas, voltei para casa. Voltei para casa para me preparar para depois ir para o evento. Mas quando cheguei em casa, tipo, aquele dia eu não estava com aquele ânimo de estar na rua. Era mesmo um feeling que eu falei: pá, mas tipo, estavam a me insistir, se não era uma coisa, era outra. Cheguei no cubico, 22 horas me arrumei, deitei assim um pouquinho para esperar os bradas, dormi novamente. Sono me levou. 22, 23, 0, 1, 2, 3, 8, de novo a porta do quarto. Pum, 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 pum. Salvador, tá a ligar para ti novamente. Falei: qual é? Vamos bazar já, tá na hora. Eu falei: porra, estava aqui a dormir, estava já esquecido, mas pronto, vamos bazar. Ele me apanhou, bazamos. Chegamos na atividade. Pá. Entrei no boda, vi o people todo a chilar e etc.
Mas só que não estava muito confortável, porque depois surgiu aí umas conversas com o pessoal da organização, não estava muito confortável. Saio fora para falar com people que estava a dar festa comigo. Nesse caso, o cota que andaram a me ligar para fazer atividade. Um gajo quando sai, fiquei assim a falar com o cota, ficamos assim a conversar do boda e etc. Um gajo só assustou, veio um carro no tiro, um carro preto. O BMW no tiro veio, parou. Desceu 5 pessoas. Eu já tinha visto o indivíduo. Eu quando ele veio, ele disse, aqui já vai ter problema. Mas pausei, na boa, tranquilo. Sem problemas nenhum. Aí eles desceu com os amigos marginais, bandidos. Estavam armados? Pronto, um estava armado, outro tinha faca e etc. Desceram. Veio ter comigo, a Salvador, com uma certa agressão, com uma certa agressividade. Bro. Já não era teu amigo, já não era mobrada. Já não era teu amigo. Como é que é? Na verdade, nunca foi amigo dele. Não saiu daqui. Não, mas ele considerava. Não saiu daqui sem Mocumbu, etc. Qual é? Não saiu daqui sem Mocumbu, etc. Eu falei, bro, eu já te expliquei. Não me respondes, etc. Eu te falei, não te respondo isso nem em conversa. Para tu me encontrares é fácil. Tens o meu Insta. Caso um gajo não aparecer, é só pegar a minha foto e fazer uma publicidade na internet que todo mundo me encontra a qualquer momento. Okay. É fácil me encontrar? Não. Mesmo assim, eles já tinham uma intenção, eles já sabiam o que queriam fazer. Já foi aí com eles já sabiam o que queriam fazer. Mas eu estava ali gerir. Já foi com os planos. Eles chegaram lá com um amigo dele, cabo-verdiano, que também é promotor, que também faz festas. Esse já que estava com faca? Esse já que também que estava agitado, também é promotor, faz festa. Ele está a ver também, se o também tem muito base aqui, faz boa de festas que bate, também temos que ele fatigar. Pausei, na boa com eles. Não, tens que dar o cumbu, não sei o que, não vamos sair daqui sem um cumbu, blá blá blá, boa de conversas, tens que fazer o pagamento. Eu falei, pá, o meu telefone, eu até faria o pagamento desse valor. Pagava já agora mesmo 50%, era tipo 500 euros, pagava mesmo já agora 250, e depois dessa atividade que eu estou a fazer aqui agora pagava o resto. Mas o meu telefone, está aqui, o visor está partido. Eles viram. O visor está partido. Não saiu daqui sem Mocumbu. Tem que pagar Mocumbu, liga para as pessoas, não sei o que, você que sabe. Liguei para algumas pessoas que estavam a fazer que fazem os eventos comigo, nesse caso que é os investidores e etc. E já era muito tarde, acredito que não podiam responder porque são chefes de famílias. São mais velhas. Têm filhos. Às 3 da manhã. 3 da manhã e não tinham como atender. E não atenderam. E depois o que é que acontece? Do nada um amigo dele estava armado, assim no meio da estrada, a ver as pessoas que estão a controlar, tipo, estava no meio da estrada a controlar quem está vindo, quem não está vindo, etc. E depois o outro amigo dele estava com faca e os outros estavam somente dentro do carro. Ok. E eu nesse dia saí sem ninguém. Saí sozinho porque o meu telefone partiu. Sim, mas tu estavas no exterior da festa com uma das pessoas que estava na organização da festa a conversar contigo. Com uma das pessoas que estava na organização, que estava Te abandonou lá fora com... Só para tu perceberes. Ok. Te abandonou com... Ele próprio nem se meteu na confusão. Te abandonou, te deixou... Pá, vocês aqui se aguentam, vou bazar. Eu lhes disse, pá, vocês sabem como me encontrar sempre. Então, não tem sentido a gente estar aqui fazendo boa de confusão aqui, etc. Não, quero um Mocumbu, etc, etc. Depois de um tempo, eu estava andando com 2 amigos que por acaso são betinhos, não fazem confusão, que eles são filhos de papai, mas são tipo Sandrito, não fazem confusão. São assim, não fazem confusão, são miúdos assim que não conhecem esse mambo, tá vendo? Eles não conhecem cenas de confusão, lutar, etc. Eles são tímidos. Eu estava andando com esse tipo de pessoas. Okay. E de repente os amigos deles começaram a me agredir. Então não foi só aquilo que nós não foi vimos só vídeo, no vídeo. Não foi só que vocês viram na internet. Atenção, claro que não. Não, fora a discussão. Fora a discussão. A agressão física foi só aquilo. Não foi só aquilo, já começou muito antes. E quem pegou no telefone para filmar? Antes do vídeo que eles gravaram, sim, eles já estavam a me agredir muito antes.
Ok. Por isso é que eu no vídeo depois tenho já, um gajo mostra já semblante de alguém que já estava cansado. Sim. Sim, Estava sim. vindo dias muito estressantes, não estava bem de saúde. E por agora acaso eu mais- nunca vi é esse vídeo. esclarecedor. Eu sei que existe um vídeo, mas por acaso eu nunca vi. Nunca viste. Sei que existe um Mas vídeo, quem mas por pegou o acaso telefone para Mas filmar? nunca nunca vi. viste porque... Ele já tá, porque não me interessa ver, não me faz bem. Então tudo aquilo que não me faz bem, eu não prefiro não ter acesso. Então, Ok. antes do vídeo acontecer, ele e os amigos já estavam a me agredir muito antes. Uhum. Eles Quer dizer, começaram- no vídeo nós vimos que só ele estava a só te ele, agredir. sim, mas os amigos antes daquilo também. ele já estava a me agredir, Ok. certo? O que é que E nem acontece? polícia, nem nada. Nem polícia, não tinha nada. Ninguém não, ti- chamou não tinha, nada. era tarde, não Meu tinha polícia, Deus. não tinha nada. O que é que acontece? Depois de um tempo, eles me levaram para uma banda que não tinha ninguém, estava escura. É. E o amigo dele diz: epá, vamos filmar. Oh, O amigo dele que estava com a faca diz: vamos Isso filmar. foi pesado. Enquanto o outro estava no outro lado a controlar a estrada se passa alguém. E um gajo viu, era dia 19 de dezembro, final do ano. Vi que eles estavam armados e etc. E eu praticamente estava em defesa, eu estava sozinho. não, praticamente não. Tu estavas Estava em defesa, estava Sim. sozinho, sem ninguém, Eram etc. eram 5 pessoas. Não tinha como. E fizeram vídeo e bazaram. O mal é, desculpa te cortar, o mal é eu achar que, o mal é tu estares no exterior da festa com uma pessoa, essa pessoa decidir não se meter, visto que era uma pessoa que compactuava contigo para um evento, ou Yeah, seja, te atirou a bola, e deixou foi a que minha tu permanecesses aí. E o que foi? Outra coisa é eu saber também que no exterior de um local que estão a fazer ou estão a dar eventos, nunca fica vazio. Nunca fica vazio. Então, o facto de terem parado um carro e terem saído 5 pessoas daquele carro, ou aquele carro contém 5 pessoas, e tu lá estares sozinho, e as pessoas à volta estarem a ver que tu estavas a ser ameaçado ao ponto de te tirarem de lá e te levarem num outro canto, chega a ser meio complicado, porque eu sei como é que acontece, como é que são as festas à noite. E a parte de fora, a parte exterior, nunca fica vazia. Nunca fica vazia, Sim, pois nunca é fica. muito estranho. É para tu veres o que é que aconteceu depois. A própria pessoa que disse que depois do ocorrido todo da confusão, a própria pessoa depois começou a falar para as pessoas quando começaram a lhe ligar: ah não, o Salvador é que foi a mim atrás para fazer evento comigo. Salvador é meu RP. É o Salvador RP. Então alguém que movimenta uma equipe tão grande, trabalho com não sei quantas pessoas. Você vê, já estavas a me pedir para fazer eventos não sei há quanto tempo. Hoje em dia eu sou o RP, mas eu pausei porque eu não queria me estressar psicologicamente. Sim. Eles fizeram o vídeo e bazaram. Epá, quando eles saíram daí naquela noite às 3 da manhã, eu olhei assim no relógio. Quando eu olhei assim no relógio, disse: são 3 da manhã e a Angola vai ter pânico amanhã. Eu já tinha dito, eu já sabia. Yeah. Disse: Angola vai ter pânico, o país vai parar esse dia. Mas isso só... Já tinha noção disso. Falei no meu brother: vamos bazar. Tanto que na altura em que o vídeo começou a ser espalhado, teve uma parte que cortaram o vídeo e tinham posto uma legenda a dizer que o mesmo rapaz nunca poderia pisar Yeah. Em Angola. eu em vi. Angola, E senão isso- seria E problema. isso são só pessoas que eu não tenho. Eu desde o problema que aconteceu até eu estou aqui no podcast, Sim. nunca falei com ninguém, não tenho acesso a ninguém, nunca usei a internet para falar com ninguém, para fazer a minha. São as mesmas as pessoas da internet que fizeram rebelião e etc, esse Sim, tipo de sim, coisas. sim. Eu quando saí de lá, fui para casa, disse no meu brother: pá, me deixa para o cubico, vou descansar. E eu não estava com o cheio de dores no corpo. Cheguei em casa a dormir. Cheguei em casa às 4 da manhã a dormir. Dormi tipo às 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Quando eram 17 horas, eu vim novamente no meu quarto. Eu também dormi bem. Também, a juro. Mas era anda- tia que Salvador manda sono. mas já. era a tia que arruma a casa. E não é angolana, a Só porque tia. dormiste às 4, eu preciso acordar às 17. Acordei 17 porque estava com boi de estresse do que aconteceu, né? Estava com boi de estresse. Ai. Perdão, aí atrás, aí no backstage estão a apontar. É o seguinte, eu durmo. Eu se dormir, por exemplo, às 6 da manhã, vou acordar às 13. Você dormiu às 4, vai me acordar às 17 Um horas. gajo quando Eu vem nem pra- preciso dormir um tarde gajo quando para vem, acordar quando vem tarde. para ferrar mesmo fixe. Eu gostaria de ter Yeah. esse sono. Ouvi a bater na porta assim do quarto. E a tia, e olha que a tia não é angolana. A tia é uma tuga. Ela bateu a porta do quarto. Pu, 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 pu.
abri. Ela me olhou assim, me olhou de novo, gritou, Salvador, estás bem? Disse, estou bem, tia. Me olhou de novo. Pausou, me disse, sabes o que está a acontecer? Eu disse, não, o que está a acontecer? O vídeo. Eu disse, ok. Tenho noção, é a confusão que houve ontem. As pessoas estão... Eu quando ouvi a Pula falar aquilo, que era uma tuga, a falar aquilo, eu falei, prontos. Yeah. Se essa conta já veio me dar essa dica, está assim, é porque a internet já está a pegar fogo. Está a acontecer. Já está O pior é que pegou Yeah. mesmo fogo. Já estava a acontecer. Esses assuntos eu gosto. Já estava a acontecer. O que é que eu fiz? Eu peguei, desliguei o meu telefone, desativei o Insta, apaguei o WhatsApp. Também Mas, foste como muito sou? radical, Salvador. Desapareceu da Com tudo internet. Não, desculpa te cortar também. É assim, uma pessoa publicamente exposta está sujeita a polêmicas. Está sujeito a polêmicas, Sim, Malune, mas sabe o que, é que infelizmente acontece na vida? aconteceu isso, um momento infeliz da tua vida. Certo. Mas te fazer... Porque, é assim, fora as pessoas que viram aquilo e não sabem ou não sabiam de nada até assistirem o podcast, porque tudo de bom e do melhor acontece no Sem Roteiro, já agora, né? Então, até terem noção do que realmente aconteceu, sem nenhuma explicação tua, sem nenhum pronunciamento da outra parte também, tiveram do teu lado. Sim, realmente, eu sei disso, mas Malune, o que é que Se acontece? vamos a ver numa porcentagem de 100%, eu posso falar que houve 70, 30, 80, 20. Yeah. Não Do tem lado como. Por do acaso Salvador Vidal. eu senti esse love porque o que é que Exatamente. acontece? Eu não tinha noção de nada que estava acontecendo na internet. Por acaso, eram meus bradas. Os meus bradas, todos receberam mais de 50 ligações, todos de Lisboa. Onde é que vocês estavam e etc. E eu estava a sentir o feedback, eu estava a sentir a proporção do pânico Yeah. por intermédio de amigos que estavam Dos teus amigos. perto, Mas recebiam- sim. não passava minutos, recebiam vídeos e etc. E aquilo quando chegou para a minha velha, foi a cena que mais me... Yeah. Foi a cena que mais me fez mesmo desaparecer na deve internet, ser porque pesado aquilo uma quando mãe assistir e aquilo. aquilo quando chega para a Yeah, velha é complicado, e aquilo complicado. quando chega para a velha liga. Mas vou te explicar uma cena. A vida, quando te dá tijolo, constrói casa. Yeah. Então, não é Ele porque decidiu aconteceu... se esconder também. Você... Sim, não é porque Ele aconteceu vai- aquilo, decides desaparecer da internet durante 6 meses. Não, mas Vou te foi dar um uma- mas foi exemplo. uma. Uma experiência minha. Já aconteceu uma coisa comigo, que eu tive envolvida numa polêmica, numa situação em que eu não estava preparada. E tinha sido a minha primeira polêmica Ok? como figura pública, e eu não estava preparada. E eu não tinha noção das coisas que eu tenho noção hoje, por exemplo, e era muito mais nova. Então, eu recebia muitas mensagens, pessoas ligavam para mim para procurar saber se aquilo realmente era verdade, verdade. etc, Aquilo ok. passou na rádio, aquilo passou pelos programas televisivos, envolveu polícia, tivemos que fazer um rastreamento, uma coisa muito Por grande. acaso vi, acho que foi uma cena. Yeah, Por acaso vi, Em- vi. naquela altura já faziam lives. Algumas pessoas tocaram nesse assunto em lives. Mas o que é que nós fizemos? Para benefício próprio ou para benefício nosso, que estávamos envolvidos naquela polêmica. Pegamos naquele assunto, decidimos criar uma live. O preço da fama. Porque esse realmente é o preço da fama. Yeah, realmente. Eu estava como apresentadora e um dos convidados daquela live era a pessoa que estava envolvida na polêmica comigo. Ok. Entendes? Ok. Então, aquela live contou com 4 pessoas. 4, acho que sim. Um dos entrevistados foi o meu pai, Puto Português, Yuri da Cunha, e a última pessoa era a pessoa que estava envolvida na polêmica comigo. No Ou assunto. seja, todo mundo ficou à espera do momento daquela pessoa entrar. Ok. Então, ok. quando a vida te dá tijolo, constrói casa, porque depois daquilo, as pessoas, de certa forma, ficaram um pouquinho mais atentas àquilo que eu fazia, ficaram mais atentas àquilo que o outro artista fazia, no caso, e é só não te deixas abalar por isso, porque a cena é que as pessoas ficaram com muitas questões. Talvez aquilo te abalou de certa forma, que decidiste desistir de tudo. Ok. Desistir ok. dos eventos, desistir das Ok. redes sociais. Não mostra. Eu acho que o maior erro é mostrar às pessoas as coisas que nos deixam vulneráveis. Ok. Estás a ver? Porque, de facto, naquela altura, com certeza, e de facto, foi uma situação que me deixou muito abalada e fiquei muito triste.
Mas em momento algum eu dei a entender, só estou a falar agora, já passaram muitos anos. Só estou a falar agora, as pessoas também só estão a ter noção disso agora. Certo. Mas certo. aproveita, quando tem uma polêmica, as pessoas ficam muito mais atentas a ti. Sim, mas Você vinha Exatamente. chutava mais um privê. Sim, não, mas o que é que Salvador acontece? E a Não, G também, mas lhe eu chamava mas eu também, digo- não. mais DJ, agora aumenta o cachê, ele paga Mas eu mil. digo, mas eu Oh, digo que como foi, então? mas eu digo que foi bom, porque muita das vezes na vida, pelo menos eu penso assim, Dás uma chapada assim, muitas não, vezes na Salvador. vida, Lhe nós, convidar para mais um evento. nós atraímos tudo aquilo que a gente pensa muito. Tudo aquilo que a gente pensa muito, a gente atrai. Exatamente. É tipo a inteligência artificial. E o que falamos. Você não dá conta quando você tipo estás no Insta a navegar, entras naquela lupa e ficas a ver um vídeo. Depois de um tempo, o Insta começa a te entregar muito aqueles conteúdos parecidos. Sim, sim, Ou coisas sim, às sim. vezes que só tu falaste. Ou coisas às vezes Yeah. que só tu falaste, tu fizeste, o Insta começa a te entregar aquilo. Aquilo é inteligência artificial e é a mesma coisa que acontece na vida. Inteligência. Artificial. Davas uma emocional. Pois é, chamada assim, Você não. quando pensa muito nessas coisas e etc, começas a atrair aquela Atrair, coisa. pois. Por isso é que eu, aquele momento, eu quis mesmo ter tempo só para mim. Salvador, o Estás a ver? Gabana dá festa toda as semanas. Na semana Por acaso, seguinte, dava olha, mais um boda no por acaso Gabana. fizemos um vídeo, Aumentavas o cachê, por acaso pode fizemos um falar. vídeo chamada, depois do ocorrido, fizemos um vídeo chamada eu, o Cota Chilala, o Monster e o mesmo, que queriam que eu fizesse um cartaz depois daquele problema, fizéssemos um cartaz, Para parecer já eu Marte. e ele, não sei o que, aparecer que foi uma polêmica, eu disse, não quero esse mambo. Não quero estar envolvido nesse mambo. E tu, Não quero e ter tu envolvido achas nessa que cena. com tudo isso que aconteceu, de alguma forma fez com que a tua marca crescesse ou ficasse mais conhecida? Uma vez que ele nem sequer era conhecido. Era, nesse Já ele caso, ganhou ou bué de seja, base. é conhecido em Portugal e tu mais em Angola. Não era conhecido por nós. Exato. Ninguém lhe Atenção. conhecia, Nunca lhe vi. ninguém lhe conhecia. Ninguém lhe conhecia. E por acaso é um DJ que eu até fico confuso. É um DJ que faz tanta confusão. Oh, então mas ele já tem não leva pessoas nos eventos. E por acaso ele às vezes pede para tocar em algumas atividades. Não percebi o motivo dessa confusão Dessa toda. Tipo, era confusão. só para aparecer e para ter base. Recentemente teve uma festa no Gabana. Acredito que teve uma festa no Gabana agora de uns bradas. Recentemente, acho que foi um mês atrás. Teve lá uma festa que ele tocou. E eu vi prints. Ela pediu para tocar, para estar no flyer e etc. Mandaram, porque eu tenho um grupo com os bradas. E mandaram. Então, esse DJ que Se calhar- fez tanta confusão a cobrar cachê, é a mesma pessoa que pede. Então, depois eu fiquei sem perceber. o porquê dessa revolta e a toda. são inveja do pessoal e etc. Epá, é a vida Se a calhar vida tem dessas. foi a influência do people todo que está ao redor E a dele. vida tem dessa. Então foi praticamente isso que aconteceu. Foi muito mal entendido. Que as pessoas tiveram a explanar, fazer bué de comentário nas páginas, memes e etc. Então, pronto, foi uma Salvador. confusão foi uma Depois- confusão enorme. É. Depois dessa polêmica toda, o Salvador acha que devia ter feito ou devia ter agido de uma forma diferente? Não acho. Agi da melhor forma e para Sem mim, ter- assim, conforme as coisas aconteceram, foi da melhor forma. Que tinha que acontecer. E que foi que tinha que acontecer. Então, é assim, estamos também muito nesse assunto. Não vamos, é uma coisa que realmente aconteceu. Céu, Tivemos já aqui o passou, esclarecimento. certo. Mas é uma história, em parte, triste, mas eu não quero tristezas aqui, família. não dá. Comentar. Eu não Não. sou uma pessoa triste. Não quero. O Salvador disse: nós atraímos aquilo que pensamos, Que pensamos, aquilo que a gente falamos. pensa Nós muito em estamos a coisas- falar muito De coisas sobre. negativas, já. Vamos atrair isso. Exatamente, eu não quero. Yeah. É, nada, está amarrado, não faz isso. Nada, quero coisas que me dêem dinheiro, faz favor. Por favor, Então, por é o favor. seguinte, Salvador Vidal, Uhum. vou citar aqui 4 nomes, ou nomes de 4 pessoas, e eu quero que digas o que essas pessoas significam para ti, Ok, atualmente, não só atualmente, né, o que já significaram para ti, ok, talvez já significaram muito mais. ok. Então, podemos começar? Pode, Posso sim. dizer, começar com- posso dizer. Pode começar. Johnny Berry. Scooky? Scooky. O John é meu irmão. John é meu irmão que a vida me trouxe, que tipo, só eu e ele sabemos a amizade que temos Ok. e sabemos as coisas que a gente passou e passa nesse mundo todo. E olha que para mim conhecer o John, para a gente se conhecer foi uma cena boa estranha. Eu já fazia eventos e o John ainda não era John, ainda não era conhecido. Ele ainda era o Johnny B. Ele ainda era o Johnny B. E eu estava a fazer uma festa, no Tamariz. Eu estava a Ok. fazer uma festa no Tamariz e o Johnny tinha que atuar com um grupo que era super team na altura.
Lembro. que é Ai, super também. time na altura. Fogo. E a atividade deles tinham que chegar às 15 e chegaram às 18. E eu estava a fazer uma vida. Naquela altura já tinha uma boa de base, Eu esquece. conheci o Johnny nessa altura. Estávamos a fazer o rap roll no Tamariz, fogo! Não tinha espaço nem lá nem dentro, nem fora. É O Johnny chega na bateu porta. bué. E o Johnny chega na porta com a Super Team. Eu não conhecia, não sabia quem era o Johnny B, quem era o Super Team. E eu disse no segurança, não entram. Ei, Chegaram tarde, já não entram. não estou best. Ainda não conhecia. Yeah. Só para ver como é que o mundo dá volta. Juro. Eles não entraram. O Johnny não entrou para atividade e etc. Bazaram. Depois de uma semana da atividade, depois de uma semana, eu assim na paragem do Benfica, apanhar táxi para ir no Quilamba. E apanhei o táxi para bazar para o Quilamba. Eu assim sentado no táxi no banco de frente. Só assustei, passou um VX. Passou um VX com boa de gente. Com boa de gente lá dentro, baixaram o vidro, me gritaram, Salvador! Olhei, me gritaram, da tua mãe! Falei, baza, aceleraram! Yeah. Falei, esses são quem então, meu Do Deus? nada. Do nada. Passou. Yeah. Depois ele lançou Eu Sou Louco, o som que ele deu, o bass e etc. Yeah. E depois nos conhecemos, começamos a falar. No lindo dia ele me disse o seguinte, Ui, lembras de uma vez estava... Aquilo me marcou! Aquilo me marcou. Ele me disse, Ui, lembras de uma vez... Você tipo, no Benfica sair, um juiz que baixaram vidro, que te gritaram, Salvador, sou eu. Falei, era você afinal? Yeah. Então, Johnny, para mim, é meu irmão. Não tenho palavras para aquele brada. Diz o próximo nome do Aquele é meu irmão, aquele é meu brada, aquele é meu sangue. Não Bom, tem segunda pessoa, eu acho que talvez não terá uma resposta assim muito diferente, porque também foi citada aqui durante a nossa conversa. DJ Denon. O Denon. O Denon é meu brada. O Denon é meu brada, apesar Já agora, Denon, por favor, volta com a rádio. Tá bem? Estamos necessitados. O Denon é meu irmão. O Denon é meu irmão que a vida me trouxe. Por acaso, conheci o Denon quando comecei a fazer as atividades. Quando vi o Denon é a única pessoa que eu via como concorrência no meio de todos os promotores. Ok. Era a única pessoa que chega naquilo que eu faço e tem as mesmas ideias, é o fulano. Depois nos juntamos, começamos a fazer as atividades. Por ironia do destino, depois tivemos que separar, depois tive que assinar com a Cuca e ele continuou na Tigra e não podíamos fazer atividades nas mesmas marcas. Então, cada um seguiu o seu caminho, mas temos uma boa amizade e falamos bem, apesar de que às vezes é um pouco falso. Mas um gajo sabe gerir. Não queres nos contar essa Nada, parte? não, chega um tempo na vida que a gente tem que aceitar os nossos amigos com defeitos e qualidades. Exatamente. Você aceitou dele com a falsidade dele. Com a falsidade dele, ele aceita. Ele aqui ia falar que esse amigo dele é falso. Pronto, o terceiro nome é Manrenas. Quem é o Manrenas? Manrenas, papá. Poças. Nós também só estamos a citar nome que ele está a falar bem. Essas coisas também me machucam assim um pouco. O Manrenas é aquela pessoa, como é que eu posso dizer? O Manrenas é aquela pessoa que eu aprendo muito com ele. Ok. Eu aprendo muito com o Manrenas. E foi o Cota que quando eu comecei com os eventos, é um Cota que sempre teve boa de base. Sempre teve boa de base em termos de realização de eventos, sempre foi muito fodido em termos de festas, criatividade, visões e etc. E quando eu conheci o Manrenas, ele me chamou e disse, ouço falar sobre ti, sobre o time que tu criaste e etc. Tenho aqui um projeto assim, que é um projeto hoje em dia que a gente faz juntos. Inclusive a gente vai fazer, acho que a gente está para fazer um evento esse ano aqui no verão, que é o Sozinhos em Casas. Ok. E é o Sozinhos em Casas, é um evento que a gente tem em comum. Então o Manrenas é uma pessoa muito especial, aprendo muito com ele. É uma pessoa que até hoje tem dado muitas ideias, tem dado muito feedback naquilo que é o meu trabalho. É uma pessoa que valoriza, que tem consideração. Então é uma pessoa muito, muito importante. Conta Renato. Só emoções, família. E agora vamos fechar com chave de ouro. É uma relação que eu Meu Deus, gosto assim essa vida imenso. não perdoa. Eu gosto de ver dessa relação. Eu sempre gostei. Ai, Biba, meu Deus. Fala comigo, Salvador Vital. Diz-me, não, o último nome é Biba. Como assim? Esqueceste? A Biba. Yeah.
Estás a rir por quê? Amor da tua Olha, vida. não. É? Amor da minha vida, não. Mas aconteceu o que entre vocês? É, Eu e a Biba temos uma boa amizade. Karina é bem estrangeira. Já estás aqui há quanto tempo? Juro, há um ano. Hoje. Olha, eu e a Biba temos uma boa amizade. Vocês namoraram? Não, não namoramos. Eu e a Biba temos uma Na boa Salvador fala só o que ela é para ti, tá? bem? Não Yeah. vamos abrir aqui muitas cubas. Aqui não é. Não, a Biba é uma amiga. É uma amiga. Não, vai falar. Do jeito que a Malu está a dizer, parece que existiu alguma coisa. Por favor, me diz. Não, eu estou mesmo só me meter com ele. Não, A Biba é uma amiga. não dá Bem oportunidade. É uma amiga que por acaso teve uma cena. Teve uma cena que rolou aí na net. Era uma. Tá Era tudo uma a circular, olha, meu esse Deus. dia o que é que acontece? Foi em 2020, né? Foi em 2020. A gente Yeah. estava num videoclipe a gente estava num live da Ingon Black. E Aquilo era live em Salvador. Era um live que a Ingon Black estava a dar. Dentro na do altura. apartamento? Do apartamento, não. Estávamos primeiro no live Ah, ok. que eles organizaram. E eu, a Biba, o John, o Black Spigo e a Biba estava mais com duas amigas. Só que depois do live, o que é que acontece? O Spigo disse, pá, vamos bazar para o meu cubico, vamos pausar lá e etc. Quer Vamos dizer, criar... a culpa é dos pigos. Ei! Isso foi o erro da minha vida. Vamos criar lá um ambiente, etc. Vamos para as bombas, começamos a beber. Eu, Johnny, quando me arrasta para começar a beber, que só me faz cometer erros. Epa. Começamos a beber, bebemos. Mas é um pouco bico do Spigo. Nós no cubico do Spigo estava eu, a Biba, o Evânio, Sabes quem é o Evânio? o Evânio, o Johnny. É o Johnny. Eu, a Biba, o Evânio, o Spigo. E as duas meninas, as duas amigas. E de repente começamos a jogar verdade ou consequência. Opa. Ok, três meninas e 3 rapazes. Olha, começamos Bem a jogar certinhos. verdade. Começamos a jogar verdade. Olha, Epa. começamos a jogar verdade ou consequência. De repente surgiu, não sei qual é o spoiler que surgiu aí. E aconteceu aquilo, mas não foi bem o que aconteceu no vídeo, não é? Qual Não- vídeo? ela não sabe, Salvador não Mas fala... Ei, Karina, saber. também. Ei, Yeah. 5 anos que passaram. Não foi bem o que aconteceu, porque não aconteceu nada daquilo. Mas depois passou. Mas eu e a Biba Mas temos Salvador, uma. estás a falar que não foi o que aconteceu, uma coisa que nós vimos. Viram mal. Eu tipo de Vimos pessoa... mal, Salvador. Viram mal no vídeo, não Eu aconteceu tipo de aquilo. pessoa que tem print, mas está a dizer que não é ele. Não sou eu. Não, mas eu e a Biba temos uma amizade muito fixe. Muito fixe, né? A gente Mas se lida não te muito partiu bem. o coração, depois de ter visto que ela assumiu assim um relacionamento, embora não tenha nos mostrado o cunhado. Mas assumir eu não vi, por acaso não vi. Não nos mostrou o cunhado. Mas nós temos noção de que ela está num. Não, mas por acaso Tá não num vi. love Por acaso range, não vi, opa. não vi. Eu não vejo as coisas. Hoje em dia não vejo nada que se passa na internet. Nada que Só se passa quer na já internet. saber notícias de sismo, chuvas, Só tenho torrencial, a minha. Só tenho, alerta no meu Insta- amarelo. no É meu isso Insta- que Salvador agora no quer meu Insta saber. privado, no meu Insta privado não sei nada do que passa. Não sei nada do que se passa. Não sei se passa então o quê? Só passa coisas de ginásio, matérias, vídeos de pregações e etc. Já agora, durante Às essa... vezes passa o T. Sandrito a mostrar assim um monograma, um gajo presta atenção nas cenas, senão não passa outras cenas. Não Mas passa outras agora, cenas. mas agora, depois disso, Tipo assim da Bíblia, etc. Não passa mais esses mamas. depois desses 6 meses que passaram, depois do que está aqui a acontecer, de haver esse esclarecimento, Salvador não pensa em voltar a ativar a sua página, voltar a usar normalmente a página oficial de Salvador Vidal, que todo mundo tem acesso fora privada, Foi e tipo, voltar com os eventos também. Sobre as minhas redes sociais, Uhum. eu uso o meu Insta. Só que não faço post. Já não faço post. Refiro-me aos posts. Seja aos mesmo. posts. Sim. Não penso em voltar porque é uma coisa que já não me dá mais muito aquela vontade. Ok. E os eventos? A imagem gasta, estás a ver? Mais raro, mais caro. Exatamente, eu quero saber Os também como é eventos. que serão os eventos daqui para frente. Por acaso, o privé transferimos para 2026. Oh. Vamos fazer uma edição em Lisboa em agosto, depois em Luanda em dezembro, que vai ser o primeiro aniversário. agosto de do evento. 2026. Mas esse ano tem eventos agora tem eventos agora no verão que vamos fazer o Nomalanga. Os projetos do ok. Marrenas. Nomalanga, yeah. Vamos fazer o Nomalanga em agosto. Depois tem mais o Sozinhos em Casas. Tem mais o Casa. Sozinhos em Casas. Tem o Luau. Tem 3 eventos para esse ano. Muito bom. E depois a gente desce para a banda Tá em bem, dezembro para fazer Então, novamente. ou as seja, o atividades. Salvador está aí a trabalhar, só que no off. Não, vou trabalhar já expostamente. Vou começar já. Tá bem, vou te mandar já uma caixa. Ainda bem que ainda não tem flyer. Tá bem? Ah, Tá bem? vais mandar o quê? Vou mandar já uma caixa. Manda então já. Mas também tem para ir mais fazer vídeo, para ir buscar as pessoas.
Que pessoas? Vai fazer mais luta, para ir gravar, porque quando não te pagar o 50% antes Então da pensa festa. assim, não me pagar. Não pensa, não te Não. pagar. Quando não te pagarem antes da festa, vais ir buscar novamente as pessoas, confusão, vídeos. Mas Como você, assim novamente? você Já não- fiz. Bem, Já fiz. Epá, agora tenho medo. Já fiz. Você tem Nossa, medo as pessoas, de mim. por Vou isso, aparecer não, com- por isso é que ultimamente um gajo está muito. As pessoas Não, estão eu muito tô aqui, imprevisíveis. eu tô aqui já há 3 anos, mas eu não ando com... É assim, o meu pipa é mesmo assim, Mais requintado. reservado. Não ando com requintado. drillers. Yeah, essa não dá. nossa conversa fica boa. Yeah, essa é a nossa conversa do off. Vamos falar agora do mercado, Do quê? do Armazém 18. Nós queremos saber o que aconteceu naquela noite, Salvador Vidal. No Armazém 18? Uhum. No Armazém 18, o espaço depois ficou pequeno. E o espaço depois ficou pequeno naquilo que era o evento que a gente estava a fazer. No última da hora era muita compra, era muita gente. Mas vocês não tinham Nunca- noção de quantas não tinha pessoas noção. tiveram acesso aos vossos convites, quantas pessoas estariam lá, porque isso é estudado, na Eu verdade. é estudado. Eu tinha noção, mas depois quando estava a faltar 2 semanas antes do evento, a gente perdeu o controle. Era pessoa de toda parte. Era de França. Vamos ver. Pessoas de França, meninas de França que vieram, reservaram a mesa. Então, aquilo foi uma autêntica confusão que depois a gente perdeu o controle. E todo aquele evento que você conta com 1.000 pessoas e aparecem 1.500, você perde o controle do evento. Mas isso é E foi bom aquilo pra que vocês, aconteceu. A porque gente vocês- perdeu o controle do evento. Na real, vocês só querem vender. A gente só quer vender, por isso é que pus um pause no privê esse ano. Os cotas querem para a gente fazer o privê. E eu falei, não, cotas, não estou sem feeling para fazer essa cena. E eu gosto de trabalhar quando eu tenho vontade. Quando eu Mas não tu- tenho, eu prefiro. Não há maneiras de tu organizares, mas não estando muito Não tem como. à frente do Não projeto tem como. Quando está se falar de privê, tem que falar do de Salvador. Salvador. Exatamente. Salvador tem que estar envolvido. Salvador tem que fazer o marketing, tem que ter que fazer publicidade, tem que montar equipe, tem que montar estratégia, tem que falar com os designers. E eu não estou com muito feeling para isso esse ano. E a imagem gasta, estou assim, A imagem no gasta. off, a viver a vida. Imagem gasta, Yeah, né? senão- A Ele imagem- já não quer gastar a Não, imagem já não dá. dele. Já apareceu demais. Assim, depois daqui Já não só dá. vai aparecer mais depois de 6 meses. Depois daqui já não tenho mais nada para gravar, já não tenho mais entrevistas para dar, já não tenho nada para fazer, para falar e fazer. E o Salvador esperou pronunciar-se quando? Se nós não deixássemos. Desculpa, meu Deus. Se não Se não fôssemos te- nós a chamar. É, exatamente. Se não tivesse os 100 roteiros. Se é não tivesse verdade. essa roteiro. Ia acontecer o quê? É Como é que verdade. seria? Eu podia continuar a viver a vida, fazer os trabalhos. Não ias fazer nenhum vídeo a se Quer pronunciar. dizer, não a podia. imagem do Salvador é mesmo só nos 100 roteiros. É só mesmo Quer dizer, aqui. o programa, o podcast já começa assim. Só começa Estreia assim, com estreia. Com estreia, com Isso estreia. sem Acabou, roteiro. já não tem mais podcast. Olha, quando surgiu o pânico, só não vou estar aqui a citar nomes para não fazer publicidade. Não, porque eu não imagino, quero fazer acredito. publicidade. Porque Tinha a podcast notícia que quando queria, tá fresca. tinha podcast que queriam pagar passagem para mim para Angola gravar e voltar. É. Teve pessoas que Que entraram. honra. As pessoas que trabalham comigo, honra. o Coto Osvaldo, o Sim. VD, que é o agente do Johnny, do Ema Chabas e etc. Entraram em contato comigo a dizer que tinha podcasts que queriam pagar passagem para um gajo ir para Luanda gravar e voltar. Depois eu disse, Cotas, não me estressa com esse Não mambo, quero não estou bem estresse. psicologicamente. Yeah. Deixem-me viver a minha vida, fazem a vossa vida. Yeah. Mas hoje em Foi dia já te sentes bem? Que é para Yeah, me aparecer assim nas câmaras. Me sinto- Não, como é que eu posso dizer? Com aquela mesma energia que tinhas antigamente. Estás sempre a dizer que a imagem gasta, Isso Yeah, aqui. mas não. Hoje em dia, como é que estás? Tipo, Aparece normalmente. Estou fixe, estou estás bem tranquilo, contigo mesmo? estou bem comigo mesmo. E então isso não é problema para mim. É o mais importante. O mais importante, na verdade, é quando estamos todos bem connosco. Né? Yeah, é o mais importante. No final do dia, isso é o que nos importa. Exatamente. O resto não interessa. Se Salvador tivesse uma oportunidade de falar com o mesmo, né? Agora, o que diria ele? Epá, agora. Depois Agorinha. de todo o tempo. No princípio até eu estava a pensar de uma outra forma, né? Estava a pensar de uma outra forma, mas agora com o tempo todo que passou, com a sabedoria que um gajo adquiriu, com os livros que um gajo tem lido, Opa. epá, no momento, agora eu perdoo, porque às vezes o perdão nos liberta. É verdade. Estás a ver? Às vezes o perdão nos liberta, nos dá É mais. que não faz sentido. E às vezes Não tem faz mais porquê nós sentido. estamos aí a guardar aquela... Mas no princípio, aquele rancor no todo. princípio eu fiquei com o boi de rancor e etc. Mas depois, um gajo nos últimos tempos tem lido muita cena, tem visto muito podcast, tem visto Mas depois muita cena Desculpa, e Salvador. adquiri uma outra mentalidade, estás a ver?
Não tenho problemas com ele. Aconteceu o que teve que acontecer e por agora, não tenho nenhum problema com o indivíduo, com o mesmo. Não tenho. Então não teve caso na polícia, não teve nada, não denunciaram. Não fiz nada. Me falaram, denuncia, indemnização, etc. Mas seria eu mais certo, falei, não quero me envolver, deixa as coisas conforme estão, porque no fundo Deus me revelou outras coisas, me mostrou outras que coisas, porque bênção. aquele dia se o meu telefone não tivesse partido, eu podia sair com amigos. Sim. E eu tenho amigos também bandidos. Ok. Também tem arma, e eu também tenho. Iam se meter na confusão. Iam se meter na confusão. Aquele aquilo dia eu vi tudo. morte, aquilo tudo. Então são coisas que eu, hoje em dia vejo que Então, Deus Salvador sabe conforme está fez mesmo as com peixes coisas. grandes Yeah. lá na Yeah, Beck. Deus sabe conforme fez as coisas. Porque Sim, aquele dia eu sim. podia estar com o meu telefone, os brothers podiam me ligar, vamos entrar no bode, etc, etc. Iam estar comigo. Eles quando podiam chegar, podia dar uma confusão. Meus brothers não podiam deixar eles fazerem a confusão, Sim. e etc. Podia começar uma luta de grupos. E aquilo podia resultar em morte, Sim, feridos sim, e sim. etc. Então Já as estavam coisas preparados, já estavam armados. já estavam talvez armados. Com a ideia de com a que, ideia, yeah, talvez com a ideia de que não tivesse sozinho naquele momento. não tivesse sozinho naquele Então momento. eles foram preparados para também poderem se defender. Yeah, e me não encontra- só te atacar. Me atacar e me encontraram Exatamente. sozinho. Então as coisas aconteceram conforme aconteceram e é de louvar e agradecer. Tô Agora, em vida, falando do mercado de eventos. O mercado de tô aqui eventos. bem de saúde. Ok, o mercado de eventos é mais hipócrita do que parece. Epá, nós não temos noção de absolutamente nada. Eu nem do meu próprio mercado sei do musical, mas agora falando dos eventos. Epá, o mercado dos eventos é muito complicado e eu já me senti muito bloqueado. Ok. Eu já senti um certo bloqueio por parte de muitos promotores que fazem a mesma arte que eu. Sim, Mas sim. é como tudo, é a vida é feita disso, de desafios e etc. Mas eu tenho sentido um certo bloqueio naquilo que é eventos em Angola, naquilo que é as festas e etc. Ok. Yeah. Em Angola, principalmente. Em Angola principalmente. Já te sentiste usado por pessoas que só queriam estar perto de ti por networking? Já me senti várias vezes. Já me senti muito usado. E essas pessoas mesmo estão a ver o podcast. Já vão estar a ver o podcast e etc. Já me senti E vão muito- se identificar. Vão se identificar. Eles sabem quem são. Eles sabem. Já me senti muito usado. Já me senti muito... Epá, é muita coisa que eu vivi nessa vida de eventos. Mas já me senti muito injustiçado. Já. Ok. E para quem fala o que pensa, para vocês, achas que há oportunidade para essas pessoas nesse meio? Para quem realmente fala o que pensa? Para quem realmente fala o que Sim, pensa. não é lambe-botas, não está aí atrás das pessoas. Aquelas pessoas que pensam e querem e realmente falam o que pensam. Há um certo espaço. Há espaço, há sim uma abertura. Há sim uma abertura, mas essa vida ultimamente tem me obrigado a ser um pouco mais rígido no que diz as pessoas que entram para a minha vida. Hoje em dia seleciono mais, hoje em dia presto mais atenção a todos aqueles que se aproximam a mim. Então, hoje em dia não tenho muito para falar sobre aquilo que eu ainda não domino, ou não tenho noção, ou que ainda não entraram na minha vida. Por isso aqui é basicamente essa questão. Ok, Salvador. Tens alguma questão, Karina? Tá assim meio perdida, o que aconteceu? Não Calma, tá, até não que eu, fiques Ou ninguém Salvador- tímida aqui contigo, calma. tá que eu- Salvador te desconcentrou? Oh, tá que observar, tá que não. observar a conversa. Sim, tá Ele atenta. tá se vendo ali desconcentrado. Não, até que não. Desconcentraste um coxo. Yeah. Então o que é que se passa aí, Karina? Vamos lá. Salvador, achas que depois desses 6 meses a tua relação, não só com... Tá a assustar? Não estou assustado, só vejo a relação. Relação com os teus parentes, Com as tuas com as tuas filhas. filhas, melhorou. Epá, eu tenho três Excluíste muita gente Yeah, da tua lista de escolhi amigos. muita gente. Opa, o meu stress hoje em dia, eu tenho 3 filhas e cada uma com a mãe separada, estás a ver? Tenho 3 filhas, cada uma com a sua mãe.
Ok. Yeah, cada uma com a sua mãe. Então, e Hilária. tem estão em sido Luanda? o maior stress da minha vida. Estão em Luanda? Estão em Luanda. Todas em As Luanda. três? Então, as três estão em Luanda. Mas Ok. consegue gerir isso Consigo de boa? consigo gerir não só a parte das mães, que fazem muitas vezes, tem muito. Sabem como é que vocês mulheres são, né? Eu não sei Tem de sempre nada. aquele mambo aí, etc. Mas Não consigo gerir. generaliza. Eu vou te falar uma coisa. Não generaliza só. Não, mas a Generaliza relação. A Não é relação vocês mulheres, fala as minhas mulheres. não, as minhas mulheres As não. três. São as Três mães das vezes minhas Ana. filhas. Ou as que já passaram pela minha Não, vida. as mães das minhas Porque filhas. você só conhece as que já passaram pela tua vida. Exatamente. As mães não das minhas tivesse- filhas, respeito. Ah. Respeito, tenho um enorme respeito por elas. São umas mulheres muito batalhadoras. Sim, senhora. E Homem que tem- reconhece. e cuidam bem das crianças, mas tem às vezes aquele momento que eles dão assim, uma cena na mente que ficam, epá, enfim. Mas É, tenho coisa de mãe. Se tenho calhar- tido uma Se relação. calhar estavas mesmo a falhar em alguma Yeah, coisa aí. não estava a falhar. Seis. Não estava a falhar. Não estava a falhar, mas nos últimos tempos tenho uma boa relação com a minha família, Isso com a é minha mais mãe, importante. estou mais próxima a ela, falamos hoje em dia quase todos os dias, tantos minutos, coisas que eu não fazia, já não fazia há muito tempo. E hoje em dia presto mais atenção na minha vida pessoal com Deus, em particular. Entraste para a igreja. Não entrei para a igreja, mas hoje em dia acompanho a palavra. Acompanhas como? Quer dizer, teve que acontecer Leio. isso. Não Teve que teve. acontecer isso Foi para mesmo uma começar a acompanhar foi a palavra. uma situação muito Salvador. necessária. Eu já percebi isso. Leio Foi a mesmo muito necessário Bíblia, na tua acompanho vida. pregações a partir do YouTube, etc. E tenho mínimas noções das coisas. Yeah. Como foi lidar básico. com as... Porque é assim, tu te tornaste low profile Aham. ou ficaste off das redes sociais. Ok. Mas acredito que fazias a tua vida normalmente. Normalmente. Saías de casa, curtias com os Tu teus deparavas amigos. às vezes com faço a um vida. fã ou outro. E como era lidar com as pessoas, sabendo que és um rosto conhecido depois de tudo aquilo que aconteceu. É. O que é que aconteceu? Eu, nos últimos tempos, depois do que aconteceu, hoje raramente eu saio. Raramente estou exposto em eventos, em festas, etc. Quando for para sair, estou mais em restaurantes e etc. E por acaso, onde vou, tem sempre alguém, tem sempre um people que vem dar um rala e etc. Por acaso, ontem tive no Sem Montaditos e apareceu uns jovens que deram um toque, Vidal, vimos a cena do vídeo e etc. Sentimos muito, etc. E as Ontem. Pois, Ontem mas nós mesmo, sentimos, ontem. nós por Ontem, acaso yeah. também Ontem, notamos foi ontem. que nós também notamos que depois de tudo, depois dessa polêmica toda com o DJ, foste bem abraçado pelo teu público. Fui Foste. por Tanto acaso. que Muita gente. uma coisa que eu notei, Até no Facebook foi muita gente. uma coisa que eu notei Estás a foi ver? quando nós Desativaste só tua conta à toa, você? Não desativei a conta, tá ativa. Deixa-me falar. Quando nós publicamos o primeiro convidado para o Sem Roteiros e viram que eras tu, os meus seguidores disseram: cuida bem desse cota. Tipo, É? juro-te, Mandaram sempre tem assunto alto. mensagens Vou te boas. explicar, vou te Yeah. contar um Para ti. segredo. Yeah. A Karina geralmente é burladora. É mentira, para. Burlei. Sobre burla. Yeah, Vai, mandaram-te vamos falar de burla, mensagem, né? fala. Qual burla? Yeah. Fala então com ele. Burla. Não é burla, é verdade. Não sou nada. Mandaram mensagem, Não. pedir para cuidar bem. Ela se perdeu porque está te mentir. Ai. Não estou a mentir, é sério. Mostro. É mentira, estou a brincar, estou a brincar, estou a brincar. Brincar, Estou a brincar, tô é só para quebrar o gelo. É só Estão para muito ser um formais. bocadinho. Eu não gosto de conversar muito formal, ainda não Yeah, deixo não contar. dá, tem que ter Já assunto, saímos tem do que ser assunto assunto. triste, graças a Deus. Agora, pensei numa coisa assim muito... Aleatório. Agora mesmo, muito rapidamente. Salvador, disseste que não farias eventos esse ano. Teus, né? Mas Meus. no próximo ano. Aham. Se fosses estar na organização do evento, à frente da organização do evento para esse ano, atualmente, falando, quais seriam os 5 artistas que convidarias para aqui e 5 artistas que convidarias para Angola? 5 No que artistas, tens ouvido, nas músicas que tens batido, os artistas que tens acompanhado. 5 cinco para aqui artistas que eu convidaria para aqui. e 5 cinco para para Angola. Angola. Yeah. Aqui eu convidaria o NGA, NG. convidaria o NGA, convidaria o T-Rex, Toi, toi. convidaria o Toy Toy, convidaria o Wet Bad Gang, Ok. convidaria a CBG. Epá, não tem muito power, mas encaixam, estás a ver? Entram assim, etc.
Não tem, já dá para fazer qualquer Com coisa. jeitinho eles... Com jeitinho, com uma publicidade a mais, ele já dá para Não, fazer. pelos nomes também que citaste, NGA, Toy Toy, Yeah, Wet não- Bad Yeah, Gang, nomes grandes. A sim, CBG tá, encaixa, CBG E encaixa. Último. Convidaria aqui, Aqui. convidaria o Só falta um. como é que é o nome? Mas também parece que estás a criar um evento de rap ou trap. Não, até não é de rap, convidaria a Bárbara Bandeira. Bandeira, yeah. Ok. Para aquilo que é. Por quê? Porque ela é uma cantora que na comunidade dela ela já faz muito. Exato. Sou um promotor angolano. Se quisesse pegar um pouco do público português, metia a Bárbara no Bárbara cartaz. Bandeira. Yeah. In- Podia trazer o Inteligente. público Muito Tuga. inteligente. E para a banda? Para a banda, metia o Johnny Berry. Claro, Johnny como Berry sempre. tipo, vai em todos os privés. Sempre, não Juro. tem como. Hum. Convidaria o Edgar Domingos, Ok, a Chelsea de Norá. ok. Mas você também poderias convidar para Para aqui. aqui. Não, Yeah. mas não sinto muito. Sinto mais o Mais Edgar em aqui. Angola. Do, Mais em sinto Angola, mais yeah. o Edgar aqui do que a Do Chelsea. Cachorro? Yeah. E, yeah, convidaria a Chelsea, na banda convidaria o Johnny, convidaria a Johnny, Chelsea, Edgar, convidaria o Edgar, Chelsea, uhum. convidaria o Alebase. Yeah. Também não tem muito power, mas sinto que Calma. enquadram. Calma. Não, Não, é o parceiro quando dele. digo, é a minha opinião, as pessoas têm que Pois. É o respeitar. parceiro dele. Quando digo power, quando eu vou te dizer power, eu te digo power na seguinte forma. El Salvador, quando for para fazer o evento, eu próprio como promotor já vendo. Então, eu tenho que trazer para os cartazes pessoas que me agregam ou pessoas que estão mais acima de mim. Estás a perceber? É sempre o assim. público, É, o mas- público, o público que o É Johnny assim vai, que o geralmente público, o acontece. público que o Johnny vai me trazer para o evento. El Salvador a fazer minha publicidade já consigo buscar. El Salvador, já consigo pegar. O público que a Lebase vai trazer, El Salvador, a montar minha estrutura, minha equipe, Já a fazer conseguias publicidade, puxar. já consigo ir buscar. Então, Sozinho? Sozinho. São coisas que não é muito revelante, é tipo só já a cereja no bolo, estás a ver? Só já para complementar. Não é desmerecer, são bons Sim. artistas. Já citou os 5. Fazem Não, boas ainda não músicas, faltam, são faltam. craque, são fodidos. São bons artistas, respeito a arte que eles fazem. Mas então não deveria citar nome de pessoas que tu, sozinho, não conseguirias levar ao teu evento? Então são essas pessoas que eu citei. Pô. Falta uma pessoa. Falta Não, uma mas pessoa? disseste que a Lebase, tu sozinho conseguirias pescar o público O deles. público deles, O pois. Johnny, tu sozinho conseguirias pescar o público deles. Então faz o evento sozinho, Salvador. Yeah. Não, mas eu meti, mas é passar meus. Por acaso o Johnny é meu. O Johnny tem todos os privés. Se vocês nunca repararam, o Johnny atua em todos os privés. E a Lebase já fez, acho que um evento, fiz um privé. A primeira vez que eles foram para Luanda, a primeira atuação que eles tiveram em Luanda Foi no privê. foi num privé. A primeira atuação deles. Então vocês baseiam-se na consideração que vocês têm um pelos outros. Na consideração que temos um pelos outros, porque a primeira eles quando fiz lá o privé, eles atuaram. E depois quando vim fazer aqui o privé novamente, o primeiro privé aqui novamente, eles deram aquele suporte. Então são, sem desmerecer, bons artistas, fazem muito boa música. uma pessoa. Eu gosto. E aí depois acho que meti aí um Paulo Flores. Para começar, conta, pá. rebenta já com uma Yeah, Jéssica agora- Pitbull, dona Não. do país. Citaste, Oh, calma. Não faz calma parte. só. Não faz parte. Falei mal. Como assim? Não faz parte de quê? Yeah. Você pediu a minha opinião. Ou é Sim, tua? não, agora, Ele já agora falou que também estou a dar a respeitar. minha. Tá, Estou a dar na já a tua, minha. na tua, Hoje a tudo dona bem. do país rebenta mesmo, ela vai Para trazer. dar mesmo todas as Aí, cambalhotas aí. a Jéssica mesmo ia trazer. Jéssica vai partir o público. palco. A Jéssica ia levar um público que você sozinho não ia conseguir pescar. Yeah. Yeah, Pode falar. Vai realmente, de realmente, peixes realmente a assim, Jéssica tem um público, um outro Ah. público. Que é mais Mas mais o o quê? quê? get up, não sei o quê. Tá Então, fixe. na como sou? Quem faz, é assim, quem faz o artista? O público. É o público, yeah. Então, mas, para eu um bom como bater. mas eu como promotor nem sempre quero o público. É normal, então tu- tua festa vazia tá bom. diferente tipo de ele públicos, preserva muito a Malu. imagem do Existem É a públicos imagem- e públicos. Você sabe o público. imagem- Você é- sabe, é você mais sabe sobre o a imagem, público é do, a imagem do teu evento. depende do conceito. E você sabe o público Para da que Jéssica, o gente público que- da Jéssica, o Mas público nós da há pouco confusão tempo e acabamos, etc. nós há Nem pouco sempre- tempo concordamos no seguinte ponto, de que o promotor só quer vender. Yeah, depende dos conceitos. Tá te oh, complicar? Malune. Não estás a me complicar, mas depende dos conceitos. Tem conceitos
que é para o público todo. Ok. Tem um conceito que a gente faz só para um determinado público. Sim. Tipo, os sozinhos em casas. Não vou fazer um sozinhos em casas com cartaz que é Jessica Pitbull. Mas é sozinhos em casas ou sozinho em casa? Sozinhos em casa. Ah. Sozinhos em casa. Não vou fazer com Não, cartaz ele que... está no seu roteiro, está assim um Não- pouco emocionado. Sozinhos é. em casa. Não vou fazer... Yeah, depois de sozinho- muito tempo assim, desligado, é normal que isso Imagina, aconteça. sozinhos em casa, não vou fazer como artista que é a Jessica Pitbull, que traz todo tipo de público. Quando Yeah. os sozinhos em casa é um público mais reservado, um público assim mais elite, etc. Agora, E um achas- privé, yeah, a gente E achas pode que fazer. quando há esse tipo de mistura de públicos, Não, mas aquele agora- que é o teu público deixa de frequentar Yeah, essas ficam festas? desconfortáveis, por Mas acaso. Ficam agora, desconfortáveis. falaste, eles não eu, gostam. eu percebi logo que uma artista como ela, se calhar não se encaixa Não. nos teus eventos. Eu quero saber agora os 5 artistas que tu levarias para Angola, para atuar, nesse caso em Angola, e os 5 que atuariam, Eu que não mesmo. atuariam, peço desculpas, que não Eu mesmo atuariam poria. de Os que jeito não- nenhum. Os que não atuariam aqui? Sim. 5 aqui e 5 em Angola. De jeito nenhum não 5 participam artistas que não atuariam num evento meu aqui. aqui. Conjux. Isso é séria. ele bem... Oh! Conjux. Conjux. 5 Acho que artistas 5 é que não... muito, Sim, mas sim. É para Conjux. ceder. luta só um A pouquinho. Conjux não atuaria. Sintonia. Acho que a Sintonia é isso, né? Ei, Yeah. moço, Também não atuariam. não, por favor. Mas quem? Deixa ver. Tem mais. Ele vai conseguir chegar nos Quem não 5. atuaria? Talvez vai passar assim. Mas você está a falar. Tu tens preconceito com os culturistas? Não tem preconceito Yeah, com os... eu tô assim, não tem... não se encaixa mesmo no teu coisa. Não tem preconceito com os... Não atuariam. Vamos, conjugue-se, sintonia. Sintonia. Os The Project. Não. Também não atuariam no evento meu. Quem mais? Tem os Brazuca. Brazuca. Também não atuariam no Tem evento preconceito meu. com o cu duro ele. Vamos. Mas Já- quem? E yeah. o Pai Profeta. É mesmo com cu duro, já entendi. Ele tem preconceito Eles com não o cu duro. atuariam. Isso aqui em Sem Portugal. po- Que Olha. não iria. Sem hipótese. Mas por quê? Não tem como mesmo. Não conseguem. Eu não vou, mais, entram. não vou mais nas tuas festas. Não entram. Tchau. Não entram. Não tem como. Mas por quê? Não podem entrar. Como assim Mas não não podem explica entrar? só porquê. Yeah, nós Porque, queremos perceber. epá, é relativo. Não acho que fazem. Eu tive, por acaso, tivemos a fazer agora a construção de um cartaz e deram no grupo, meteram Pai Profeta. E eu só mandei lá um olho. Automaticamente, quando mando já um olho no grupo, Pai já sabem que é. Mas o Pai nulo. Profeta também canta o quê? Não, mas o People pensa que o Pai Profeta leva pipo e etc. Mas é um autêntico. Está mais para palhaçada do que outra coisa. Ele Tá tá vendo? cansado Ele é de se calhar. host. Ele tá cansado se calhar de ouvir Esquece isso. que- Ele está cansado de ouvir isso até. Yeah. Meu Deus. E os que eu não levaria para a banda? Yeah. Fábio Dance. Fábio Dance ainda canta. Canta, não? É cantor. Não, se ainda canta, eu conheço. Bro. Yeah, Fábio Vou Dance. explicar uma coisa. Ele é convidado. Você é apresentadora. Yeah. Yeah? Tá a yeah. esquecer, hein? Fábio Dance, sem hipótese, mas é um grande. É uma brada. Yeah. Falamos bem mocota. Mas ele sabe disso. Ele sabe que Ele é vai brada. saber agora, Não, mentira, mas ele Ele vai ele vai saber sabe. ouvir, agora. ele vai ouvir. Tá. E já agora, um abraço para é mocota. Uhum. Mas não entra. É mentira, Fábio Dance não sabe disso agora, eu sei. Não entraria num cartaz do Fábio Dance. Mas quem? É Machabas. É. Também não quer. Não fazia um evento com ele. O Santiago. O Santiago. Também não fazia um evento com Não ele. são bradas? Somos bradas, então isso é minha escolha. Não fazia um evento com Santiago. É corta aqui. Neru americano. Não dedo. fazia um evento com Neru. Esquece mesmo, esquece. Betinagem, sem hipótese. Oh. Na música Yeah, do não outro. fazia assim um evento com Neru. Yeah, não podia estar no roteiro. Yeah. Não. Agora, é basicamente isso. Só falaste artistas e agora DJs, porque vocês não se baseiam pura e simplesmente nos que cantam. 2 DJs que não entrariam? Yeah, podem ser dois. Podem ser 2 dois. DJs que não entrariam na banda? Uhum. O Famoroso, fora de hipóteses, e o Cuca Mix. Famoroso? Yeah, Famoroso e Cuca Mix. Não entrariam. Por quê? Porque, acredito, eu acho que o público deles não casa com aquilo que um gajo estrutura.
O público deles é mais gueto. Ele é Beto, ele só quer O público deles é betinagem. mais o gueto. E meteria, um gajo podia meter o John, o Denon e o Vergal. E a vida dele agora é só cardigan e mocação. Já percebi. Yeah, Nada de Denon calças e Vergal rasgadas. estão lá, fazem parte daquilo que é as ideias que eu tenho para os eventos. Agora, o Cuca Mix, famoso, é mais gueto, casengas e etc. Não Epa. interessa. É. Agora só queres linho. Só linhos. Só linho. Só linhos. Mas não é para confundir com coisa. Não é para Ou pouca para mesa que não amarrotada. está Faz favor. certo. Pois é, Salvador Vidal. Salvador Vidal. Que conselho darias para alguém que quer entrar nesse mundo de promotor de eventos? Epá, eu já recebi muitos conselhos que só comecei a levar depois de ter boa de quedas. Yeah, só que eu já Vacilas recebi. grandes. Mas Já achas recebi que bué se de tivesse conselhos. ouvido e Yeah, se eu tivesse tivesse- posto em prática no início, não Yeah, terias caído não tantas podia, vezes? não podia ter as quedas que eu tive, porque é aquilo que acontece às vezes na vida. Ok. Quando os nossos pais muitas das vezes nos aconselham sobre certas coisas na vida, a gente só ouve o conselho depois da gente passar por aquilo. Yeah. Nunca aconteceram convosco, tipo, o velho disse uma cena, você não vai ouvir no Exatamente. momento. Sim, Mas sim. depois de você viver aquilo, vais falar, poxa, minha mãe tinha razão. Sim. Yeah. Yeah. Daí vem aquele ditado. Nós às vezes gostamos de ver para crer. Daí vem aquele É ditado. prova Às vezes dos é nove preciso depois. viver Para crer. para aprender. Então, Exatamente. o conselho que eu deixaria aqui para um people que Que quer quer entrar entrar nesse- nessa vida, que quer fazer festas, é ser forte. Ok. Ser forte, ter muita disciplina. Ter muita disciplina, ter vontade de vencer, ter um networking fixe e investir mais na imagem, porque quando a gente investe na imagem, dá sempre certo. Porque às vezes eu, quando passo numa banda, quem pensa que eu canto. Sim. A quem me vê pensa que eu sou cantor, sou rapper, estou com rapper, estou a curtir com os rappers. Mas pensa porque que um isso gajo é por causa do teu estilo. Mas a imagem fala. É mesmo, você, É, você muitas rapper não está a vezes- sentir. A boa apresentação fala. Conta. pela pessoa. Sim, A imagem verdade. conta. é verdade. Então, o promotor tem que. A pessoa que está a fazer atividade já tem que vender. Antes Eu, de quando estou a tudo, fazer o vender a privé, imagem, sou Salvador, já vende 50% da festa. Os Opa. artistas só complementam. Sou Salvador sozinho. Vou vender já 50% da atividade. Porque as pessoas já me conhecem, já me seguem os conteúdos. Tenho média de 60 mil seguidores no Insta. People já segue, estás a ver? Os artistas é que vêm complementar os outros 50% que fazem 100% do evento. Ok. Yeah. Não, é bom, é bom, é bom. É basicamente isso. Agora, Salvador, uma mensagem para deixar aos fãs. O que eles podem esperar do Salvador Vidal daqui para frente e o que não podem também esperar do Salvador Vidal. É. Epá, o que não tem que esperar de mim é muita ligação, muita confiança. Nada Yeah. bem sincero. Uma né? mensagem inspiradora, faz favor, Sim. Salvador. Aqueles que te apoiaram Os quando que me teve não, aquela. o people que me apoia esquece. Esse people tem sempre um espaço. Tem sempre um espaço e um gajo está sempre a pensar nessas pessoas. Por isso é que hoje em dia decidi voltar a fazer os eventos por causa dessas mesmas pessoas, porque é muita mensagem que eu tenho recebido no Insta. É muita mensagem, é muito people a dar um feedback, a mandar mensagens e vamos voltar com as atividades, vamos voltar a fazer os eventos Glória a Deus. com um foco maior que nunca. Yeah, é basicamente essa cena. O resto Deus Resto é acrescenta. resto, não é? Yeah. Então foi isso, foi essa assim a participação de Salvador Vidal, nosso primeiro convidado aqui no podcast Sem Roteiros. Sem Roteiros, Muito obrigada, Salvador, por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu. Não apertamos muito, né? Não, Não sufocamos o E artista. obrigado não eu. ficaste confortável, Não, estou confortável, em estou muito momento confortável. algum. Não fiquei A desconfortável. conversa tô muito- foi tranquila. Tranquilíssima. Ok? Fora o Salvador, nós temos outros agradecimentos a fazer. São aqueles que são os nossos patrocinadores. Karina, se quiseres, dou-te Para as honras começar, agora, para né? começar a nossa Uberates, né? Diz as outras. O quê? Os nossos parceiros. Ok. Nós temos aqui, tem cábula, porque é assim. A minha cabeça não está assim tão fresca, né, folha? Yeah. E é normal que isso aconteça. Então, vou cabelar um pouquinho. Nós temos aqui, fora a Ubirates, temos a imobiliária Aurora, Eleva Fit, assessoria Excelência Global, de Zumba Grande e a Maple.
patrocina. Ai, nós. Ai, ué, aqui está com Iaria. Eu falei o nome dos nossos parceiros. Agora, eu acabei de citar o nome dos nossos parceiros. Agora eu falei, o nome dos nossos patrocinadores, né? Já agora. São os queridos eles. Mas também não vou falar muito para não se sentirem muito também, né? Porque eles às vezes parece que lhes sobe assim um pouquinho, alguma coisa na testa. Temos aqui Miguel Manuel e Júlio Itamar. Itamar ou Itamar? Itamar. Ai, sorry. É primo do Falhando o nome do CEO. Não, mas uma coisa não tem nada a falando ver do nome com do outra. CEO. Sim. Por exemplo, É o desculpa, CEO. No próximo falamos direito, ok? Sim, nós temos aqui essas duas pessoas que, graças a Deus, deram-nos essa oportunidade também. São os nossos patrocinadores, pensaram em nós. Por acaso pensaram numas belíssimas pessoas, né? Exatamente. Estou aqui a me dar um pouquinho de pontos, mas quem merece os pontos são mesmo eles, porque a carga pesada, fora nós estarmos aqui a dar as caras, a carga pesada acaba por ficar com eles. Então, o nosso muitíssimo obrigado aos nossos patrocinadores e aos nossos parceiros. E é dessa forma que fechamos o primeiro episódio do Sem Roteiros. Espero que tenham gostado e fiquem ligados para o próximo episódio e para os próximos episódios e próximos convidados. Então, Salvador, despeda aí o people. Estamos aqui, é nós. Cookie! Bem tolo.